Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no canal Ecos da Fé para darmos continuidade à nossa série, a série sobre as emoções. Hoje falaremos da tristeza. Mas antes de continuarmos, não esqueça aí, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscrever, deixar seu like ou seu dislike, caso você não goste do conteúdo, mas sempre comentar e nos envolver aqui, colocando o seu pensamento, os seus acréscimos, para que possamos aprender mais uns com os outros, ok? Então, hoje eu vou trazer para nós a tristeza e o PowerPoint que eu fiz sobre a tristeza eu também vou deixar, como eu fiz outras vezes, ali na descrição do vídeo, ok? Tristeza, né? Aqui em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 4, tem esse verso que para muitos de nós, principalmente na cultura em que vivemos, as coisas que fazemos ao redor, pode parecer muito, mas muito estranho mesmo. Que o verso é: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. A gente vai entender um pouquinho mais tarde o que esse verso vem falando, tudo bem? Agora, a primeira das questões é: o que é tristeza? Né? O que é esse sentimento que tanto nos ampara? Essa daqui é uma das personagens, né, falando em emoções, eu acho que aqueles que assistiram sempre lembram do filme Divertidamente, da Disney, e essa aqui é a emoção da tristeza, que fica lá, né, que funciona no cérebro da Halle, que é a personagem que é a principal, em que as 5 emoções vão trabalhando com ela um pouquinho antes de chegar à sua adolescência. A tristeza, nesse filme mesmo, né, ela é sempre colocada de lado, sempre ignorada. Sempre parece que ela está ali só para atrapalhar a alegria, atrapalhar o nojo, atrapalhar todos os outros sentimentos, principalmente a alegria, a grande concorrente da tristeza. É, isso condiz muito com a realidade que a gente vê ao redor, não é verdade? Quando eu fiz a pesquisa, né, para a gente entender melhor a tristeza, fiquei espantado que, ao contrário da raiva e do medo, que são as outras emoções que eu já trabalhei, tem poucas descrições, poucos trabalhos, se pouco focado em cima disso. E tem outra coisa que é interessante, que a tristeza muitas vezes é ligada diretamente à depressão, que é um estado clínico, é um estado em que o corpo se encontra de forma a estar adoentado. Então, é uma doença do humor humano, né? Então, a gente associa sempre a tristeza à depressão. Então a pessoa está um pouquinho triste, a gente já fala diretamente, não fala sobre tristeza, a gente já fala diretamente sobre depressão. E depressão é dito como o mal do século XX, né? Alguns têm associado ao século XXI, mas foi bem pautado no século XX. Falam que a ansiedade é do século XXI, mas o número e índice de pessoas com depressão ainda é muito alto. Ah, Como a gente falou das outras vezes, a tristeza é uma das emoções bases do ser humano. E a tristeza não é simplesmente para a gente parar, ficar triste e chorar, né, derramar as lágrimas, ficar desanimado. Ela tem esse papel também, mas ela não é unicamente para isso. A tristeza em si é um estado para você parar e refletir. É um estado para parar e analisar o que é mais importante. Então, isso sempre existiu, mesmo antes do pecado. Então, é uma emoção que Deus colocou dentro de nós, para que nós pudéssemos ser, como eu poderia dizer, mais humanos, olhar melhor uns para os outros, inclusive para si mesmo. Eu espero que a gente possa entender isso melhor ao final do vídeo, ok? Então, aqui, ó, tristeza é o sentimento que mais fugimos dele, né? Muitos descrevem-no como o sentimento mais negativo de todos e totalmente descartável, levando muitos a lutarem para abafá-lo mais intensamente do que tentamos até apagar o fogo da raiva.
né? Inclusive, ter raiva muitas vezes é motivo de orgulho. Tristeza parece que nunca é motivo de orgulho e também nem deve ser. Mas, por tentarmos ignorá-la e lutarmos contra ela, será que ela realmente some ou não existe? Ou será que nosso estado de tristeza ele só vai ficando mais agudo, né? Então, isso é algo para nós refletirmos. Como os outros sentimentos, quando a gente abafa eles, eles causam males psíquicos, a tristeza é a mesma coisa. Tristeza é a emoção responsável por pararmos, né? É ativado normalmente por uma perda ou frustração. A tristeza desencadeia hormônios para frear os ímpetos do corpo. Então, a pessoa que começa a ter os sentimentos tristes, ela vai parando. Tudo vai parando. Os hormônios, toda a química que é despejada no corpo dela é para ela parar. Isso até se assemelha um pouquinho à depressão, mas é óbvio, a depressão é um grau muito maior. Pararmos para refletirmos, pararmos para sentirmos as emoções é algo extremamente necessário, né? Todos nós fugimos, como eu já disse, muitos descrevem o sentimento como mais negativo e totalmente descartável, levando muitos, isso daqui inclusive está repetido, né? Eu tenho que tirar isso daqui antes de ir. Acabou voltando, né? Então, agora eu gostaria de que a gente entendesse melhor o papel da tristeza, por que Deus colocou esse sentimento para nós, né? E se porque ele sempre existiu, inclusive no mundo que não há pecado. Isso daí eu estou tentando argumentar, porque depois eu vou trazer um verso bíblico que pode parecer que eu irei me contradizer, mas eu vou me justificar, né? Vou tentar colocar aqui o que eu acredito, né? Mas vamos lá. A tristeza nos força a pararmos, refletirmos e pensarmos, e principalmente sentirmos aquele momento, aquela perda ou frustração, tá bom? Ou seja, é para a gente parar e refletir naquilo tudo. É para a gente parar e muitas vezes olhar e melhorar. É para a gente parar e sentir a dor, pensar por que aquilo dói tanto. É para a gente parar e ver que nós falhamos. É para a gente parar e ver que nós perdemos e é algo muito importante. É como se valorizássemos aquele momento. O luto, ele é muito isso. Em todas as culturas, o luto é extremamente importante, porque no luto a gente para e fala, olha, vale a pena parar e pensar e refletir no que essa pessoa significou para mim. O luto é extremamente essencial, inclusive para conseguirmos prosseguir na vida. Então, analisarmos a perca, não é ficar pensando por que isso aconteceu comigo, por que e tal, que isso já está ligado mais ao sentimento da raiva, da indagação, da injustiça. Mas a tristeza que te força a parar um pouco, ela está te falando assim, ó, tem coisas que nós não temos controle, tem coisas que nós não podemos lidar assim tão facilmente. E isso é triste. E reconhecer isso como triste, né, faz a gente valorizar aquela coisa enquanto nós a temos. Inclusive as coisas que nós voltarmos a ganhar, porque a gente não vai perder sempre. O que ganharmos, vamos dar mais valor, aquilo vai ter mais gosto. Então, deixa a gente mais humano também, por quê? Porque acabamos olhando para o outro. A gente olha o sofrimento, a dor e a angústia do outro também. Então, quanto mais a gente foge desse sentimento, mais a gente se torna incapaz de perceber, não a tristeza no outro, porque você percebe que ele está triste, mas você não sabe lidar, você não sabe consolar, você não sabe estar ao lado de quem está assim. Pelo contrário, você quer fugir, porque não quer ficar triste junto com ele. Né? A gente fica sem respostas. E mesmo quando não tem respostas, só ficar ao lado já é uma grande ajuda para esse momento de frustração. Isso é importante para a gente entender o que realmente importa, como eu já disse também. Faz com que a gente cresça na empatia, a gente enxerga o outro melhor, sente pelo outro melhor, e até a reatar relacionamentos. Afinal, se a gente passa por uma dor de perder um relacionamento, a gente vai valorizar mais o próximo ou até saber o que relevar e o que deixar para trás para reatar esse relacionamento perdido. A gente cede mais. Ela ajuda a ceder, enquanto a raiva, ela quase não permite
ceder porque você se sente um injustiçado. Então, a tristeza, ela te ajuda até a perdoar. Serve também para aprendermos o que causa certos acontecimentos, né? Fazendo que utilizemos outros sentimentos para lutar contra as coisas que causam tristeza constantemente. Por exemplo, estar constantemente perdendo é uma fonte de tristeza constante. Isso vai afetando a gente, inclusive, psicologicamente. Passando da emoção, chegando até o sentimento. Então, você tem um sentimento mais constante na tristeza, ok? Então, o que acaba acontecendo? Nós temos que, quando a gente percebe que algo é importante para nós, porque a gente passou aquele momento de tristeza e de dor, né? O corpo fez você parar para analisar aquilo. Quando você tiver aquele momento novamente, você vai valorizar ele melhor e vai, inclusive, evitar as coisas que acabaram causando aquela perca. Né? Então, você utiliza as outras emoções, o corpo, né, no inconsciente, ele utiliza todo esse conhecimento que o momento de tristeza fez você passar para você evitar futuros momentos de tristeza semelhantes, ok? Às vezes é possível, às vezes não é. Né? Quando a gente está ligado à sabedoria e à racionalidade, a gente consegue ver mais claramente a distinção de um e de outro. Mas sim, a tristeza é importante para conseguir esse conhecimento. Aqui é uma cena do filme Divertidamente, né? A tristeza está ali novamente, a tristeza que sempre é isolada, deixada de lado. Ela não pode tocar em nada, porque ela deixa tudo com o aspecto azulado e blue, né? Em inglês, é triste. Tudo está blue, né? É triste. Aqui para nós azul, né? O céu azul e tal, é sinônimo de alegria, felicidade, um dia claro que a gente pode aproveitar. Blue para os americanos, para os de língua inglesa, significa literalmente tristeza, estar para baixo, estar down, né? Então, por isso que ela é azulzinha também, né? Então, ela passa essa tristeza, essa frieza, né? E interessante que essa cena, o que ela chama atenção, que é a amiga imaginária da Halley, né? O Healy, acho que é Healy, e ele está aqui triste por algumas coisas, e a alegria tentou alegrá-lo, né? Deixá-lo para cima e tudo mais, mas não resolveu, o estado de tristeza dele estava muito grande. E aqui vai, né, a tristeza, e ficou ao lado dele, né, que estava chorando, e aí ela consolou, nossa, isso é muito triste, é muito chato isso que aconteceu. Aí ele só, é mesmo, né, isso foi muito ruim. Aí ele respirou fundo e continuou funcionando. Achou consolo. Isso na consolação, não só na resolução do problema, mas na consolação o quê? Alguém que sentiu a tristeza junto com ele. Alguém que reconheceu que aquilo era triste e era algo triste mesmo. Então, isso é uma maneira de consolar. Isso é uma maneira de mostrar que, ó, você está triste, mas não está só. Eu posso até não entender sua tristeza, mas eu também sinto uma tristeza por te ver triste. Eu reconheço que o que você está passando é triste. Né? Então, isso é o quê? A tristeza, quando ela não está exacerbada como todos os outros sentimentos, né? Ela consegue enxergar a realidade na clareza da realidade. Ela não afoga, né? Não faz desenxergar, ao contrário. Ela reconhece que há coisas tristes. O mundo tudo não é alegria. Não dá para se rir, né, de uma situação trágica. Então, tem coisas que nos fazem chorar. Sabe aquela lágrima que sai de você, que você não consegue segurar? É a emoção da tristeza, que está jogando ali, assim, ó, o que aconteceu ali é triste, o que aconteceu ali é comovente, entendeu? O que aconteceu ali é algo para se refletir, e a gente não tem muito controle sobre aquilo. Quantas vezes, né, uma lagrimazinha não sai da gente quando a gente assiste aquele filme meio comovente, até cenas bonitas, né? Mas porque tem um fundo de tristeza também, porque a gente sente que há uma perca ali. Então, é isso. Então, é muito legal esse filme, eu aconselho vocês. E aqui a depressão que sempre é o quê?
é muito associada à tristeza, mas, gente, é diferente. A depressão é um estado muito mais profundo. E se você se recorda, quando estudamos sobre a raiva também leva à depressão. Descontrole das emoções e de várias coisas podem levar à depressão. A depressão é muito mais complexa do que a gente imagina, ok? Inclusive, tem depressões que fazem a pessoa agir mais, né, sem pensar, com desgaste, raiva e tudo, e não ficar estática, como normalmente a gente vê o deprimido. Então, realmente, aqui tem alguns detalhes sobre a depressão, né? Muitas vezes identificada com a tristeza, a depressão vai muito além dela, né? Pois por muitas vezes a pessoa torna-se disfuncional por muito mais tempo, deixando seu estado mais crônico. Isso é quando ela está disfuncional, mas ela tem um aspecto de mania às vezes, ok? Que faz ela para não pensar, não sentir a dor, ela coloca obrigações para que ela faça, mas a destruição que está causada ali dentro é muito séria. Por isso a gente chama de depressão. A depressão só pode ser diagnosticada por um profissional, tá? Pois lembramos que a tristeza e o pisar no freio é extremamente normal e válido, né? Isso daí é algo que Deus colocou em nós. O diagnóstico clínico é necessário até pela necessidade de tratamento medicamentoso, muitas vezes. O nosso cérebro já não está jogando os hormônios, a química, os neurotransmissores corretos para que a gente funcione de maneira equilibrada. Então, o nosso organismo, o nosso cérebro, principalmente, está em desequilíbrio e precisa de ajuda para não ficar com tantos pensamentos negativos. A tristeza em si não é negativa, mas pensamentos negativos, né? Então eu digo negativos é que eles são irreais, eles fogem da realidade para baixo. Tem pensamentos que fogem da realidade para cima, achando que tudo é belo, maravilhoso, nada pode nos ferir e somos imortais já. Isso é irreal também. Então, qualquer aspecto da irrealidade, seja para o positivo ou para o negativo, é maléfica para nós, ok? E quão não é, talvez, o maior símbolo de tristeza profunda, né, que nós temos, principalmente nas escrituras, o que aconteceu com Cristo no jardim de Getsemane, né? Quando Cristo estava lá com seus discípulos, que até adormeceram, ficaram um tanto distante, Jesus estava muito angustiado, porque ele sabia que estava chegando o momento que ele deveria se entregar para ser morto na cruz, né? E isso era muito doloroso, porque não só a morte física o preocupava, mas ia quebrar um elo que ele nunca tinha quebrado, que é o elo que ele tinha com o Pai. Ele ia ficar instantes por causa dos pecados que estavam sobre ele, sem poder ouvir o Pai, sem poder ter acesso ao Pai, sem poder sentir o Pai, apesar do Pai, o Deus Pai, estar ali ao lado dele. Ok? Então, Cristo estava muito angustiado, ele até pediu para que passasse esse cálice, né? Esse cálice de sofrimento, esse cálice que ao beber ele ia morrer, assim como foi com Platão, né? Que no caso dele ia ser mais vergonhoso porque seria a morte de cruz. E isso angustiou tanto ele num nível tão profundo de tristeza que os poros dele se dilatavam e ele começou a suar sangue, né? Eu esqueci o nome, né, disso que ocasiona isso de suar sangue, mas é uma doença bem rara que mostra uma angústia muito profunda. E tristeza, sim, na língua latina, ela vem de uma palavra que mostra uma angústia, uma agonia muito grande. Tá bom? Esse eu acho que é um dos maiores exemplos de tristeza e angústia profunda que alguém já viveu. E para ele, passar por essa novidade foi um maior desafio. E ele encarou e venceu. Ele conseguiu ser racional em meio a toda essa dor, a toda essa angústia, mostrando um exemplo incrível. Óbvio, ele era Jesus, ele era maravilhoso, ele é Jesus, né? Isso que nós cremos, acreditamos que ele está vivo. E, e sim, foi um dos momentos que eu acho que
mostra o que é a tristeza profunda. Temos também a história de Jó, que eu acabei não pondo aqui, mas que também mostra uma tristeza, angústia, até sinais de depressão, inclusive, em Jó. Então, uma angústia porque ele simplesmente perdeu tudo, 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 tudo. E realmente mostra como estar com Deus ou não estar com Deus não tem a ver com a tristeza. Quem está com Deus também passa pela tristeza, porque é uma emoção comum. Inclusive pela depressão, que não é tão comum, mas atinge-nos, sendo nós fiéis a Deus ou não. Ok? E, sabe, aqui é uma impressão que eu sempre tinha. Eu lembro quando eu não gostava muito de ler diversos salmos da Bíblia, porque eles pareciam muita lamentação, muita coisa negativa, muito reclamar das coisas de Deus, de como as coisas aconteciam no mundo. Mas isso é extremamente necessário e saudável. Nós precisamos colocar para fora os sentimentos ruins, as coisas que nós sentimos que nos causa mal, aquilo que nós sentimos que seja injustiça, aquilo que nós nos faz ficar tristes. Então, a gente tem que se expressar. Se expressar é importante. E os salmos estão registrados exatamente por isso. O sofredor, o pecador, ele se pronunciando para Deus e conversando com Deus, não tentando mostrar que Deus é mal, ou está errado, ou qualquer outra coisa, mas mostrando que ele está sofrendo e não está sofrendo pouco, está sofrendo muito. E ele procurou para conversar a pessoa correta, que é o nosso próprio Deus. Isso mostra a nossa situação hoje também. Deus não resolve todos os nossos problemas, mas Ele ouve todas as nossas lamúrias, todas as nossas ansiedades, todas as nossas tristezas. E Ele nos entende melhor do que nós mesmos. Os Salmos é um incentivo para que a gente faça isso, para que a gente desabafe, né, com Deus, que a gente ore para com Ele, para conseguir achar consolação. Salmo 137 mostra um pouco isso, mostra inclusive no final um pouquinho de raiva, um pouquinho de desespero pela situação que eles estavam. A gente precisa falar, a gente precisa desabafar, né, o que está dentro do nosso coração, independente se está correto, se está errado, se demonstra alguma crueldade e tal, um pouco a gente tem que soltar para fora, tem que tirar essa ilusão de que a gente somos perfeitos, ou querer que o outro entenda que nós somos perfeitos. Não somos. Somos pecadores, estamos cheios de falhas e temos que conversar um pouco sobre essas falhas. Não expor demais, principalmente para outros pecadores, porque muitas vezes a gente não consegue compreender, mas precisamos falar. Nem que seja um pouco, nem para que sejamos um pouco entendidos, né? É necessário expressar a dor, como eu falei, a amargura, ressentimentos, para compreendermos eles melhor e sermos também compreendidos, né, no nível possível pelas pessoas e sempre totalmente para com Deus. Se apegar a tudo que é negativo é mal. E isso é outro caso já, porque ficar no negativismo, ficar repetindo ele, é o que nos leva à maldade, é o que nos leva ao desamparo, ao desespero, né? Então, ser extremamente negativo, né? Ter um momento negativo é uma coisa, ter um momento de tristeza, um momento de desabafo é uma coisa. É ser negativo, olhar para as coisas com uma visão torta, uma visão distorcida da realidade, aí é mais preocupante, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado em não viver um ciclo vicioso que a gente sempre está repetindo os mesmos males e as mesmas intenções. Eu entendo se você está com uma doença há muito tempo, isso pode até ser normal por causa da angústia que você vive e é constante, ok? Mas muitas vezes a gente faz isso nem porque aquilo importa mais tanto, mas porque a gente se acostumou a esses pensamentos mais negativos. E repito, não é só a tristeza que eu traria. A gente identifica como a tristeza trazendo esses pensamentos negativos, mas não, elas são emoções e de repente como a gente lida, isso acaba se tornando um sentimento constante no nosso coração, ok? Eclesiastes ou pregador
também é um outro exemplo, né? Esse livro, aparentemente negativo, né? Ele usa das reflexões negativas para chegar à positividade suprema, encontrando o que verdadeiramente deveria fazer sentido e ter valor para todos nós. Ele vai ao ápice, ao fundo do poço, para tentar resgatar do fundo do poço algo que ainda brilhe como um diamante, algo que ainda mostre o seu valor, apesar de tudo ser rebaixado a nada. E o que seria esse nada para ele? Ó? O escritor, que tudo indica ser o Salomão, né? Ele mostra isso, que tudo é passageiro, tudo é como vapor, ele se esfacela e não existe mais. Né? E o que vale a pena, na verdade, é curtir as boas coisas da vida, né? Comer, beber, né? Aproveitar o que há de bom, fazer o bem, isso também é muito bom, né? Isso faz a todo bem, né? Ele até fala que os relacionamentos, estar com as pessoas em bons relacionamentos, como o casamento, ele fala, né? Que o melhor é o que desfrutar a vida ao lado da pessoa que você ama, né? Então, os relacionamentos estão nas coisas boas da vida. Fazer o bem é essencial, independente dos momentos, fazer o bem faz bem, e, é claro, obedecer a Deus. Essa é a suma que ele tira de tudo que ele aprendeu nas reflexões negativas que ele tem nesse livro. Negativas por quê? Porque ele vai reduzindo tudo a coisas passageiras, que não têm o seu valor devido, que muitas vezes precisam ser feitas, nós fazemos, mas não é ali que está o valor das coisas, e sim nessas boas coisas da vida, ok? Tem um tom de tristeza real ali, porque leva a reflexões sábias e constantes. E por isso vem aquele verso que a gente colocou lá na abertura do nosso estudo. O coração do sábio está na casa onde há luto, ou seja, ele tem uma certa tristeza constante, mas não doentia, né? O estado normal dele é de reflexão, é como se ele parasse mais vezes para refletir na vida, e isso é o que a tristeza faz. Então, isso é como se estivesse no coração na casa do luto, lembrando a todo instante qual é o fim de todos nós. Isso nos traz o quê? Nos traz o que verdadeiramente importa, o que verdadeiramente traz alegria, não o que enebricia nosso corpo para dar uma falsa alegria, como a bebida, as drogas, né, que nós muitas vezes usamos para esquecer, para fugir da tristeza, sendo que a tristeza está tentando fazer a gente lembrar para tirar o que há de valor daquilo tudo. A gente pode realmente tirar esse tempo, né, de parar para pensar de maneira muito negativa, como eu disse, mas a gente pode tirar verdadeiro valor dali. Agora, o tolo, ele vai procurar o quê? Abafar e não tirar esse tempo de luto, de dor, para refletir e se tornar mais humano, ok? Isaías 22, 12 e 13 vem falando algo incrível, né? Eu pensei em fechar com esse texto, mas depois eu trouxe outro texto para a gente fechar esse estudo, né? Naquele dia, o soberano, o Senhor dos Exércitos, chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Ou seja, era um momento de lamentação, era algo triste, era algo para eles refletirem. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado, matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, você viu que a reflexão sobre a morte aqui causou uma reflexão até muito rápida, né, sobre a morte, causou algo que não é sabedoria. Porque, na verdade, eles não quiseram ficar na casa do luto. Eles quiseram sair dela rapidamente e ir para a casa da alegria. Tentar disfarçar esse luto, tentar não ficar ali e entender para ver o que realmente tem valor, né? Agora eu falo assim, a gente vai morrer, então a gente tem que aproveitar a vida. Só que não há uma reflexão no que é aproveitar a vida. Será que correr e se apressar para se divertir, para encher a cara, para se encher de drogas, isso é aproveitar a vida? Quanto tempo a gente consegue fazer isto?
Ou será que tem outros prazeres e que nesses momentos de tristeza a gente consegue pincelar os verdadeiros prazeres da vida? O que faz diferença na vida, o que dá motivação para a gente sair da tristeza, mas não porque ela faça mal, mas porque tem um estado de coisas melhores e valorizadas, inclusive que a tristeza me levou a analisá-la. Deus, ele não quer que a gente viva sempre triste, não imagine isso. O parar para analisar sempre vai existir, mesmo no céu, na nova terra, existiu quando os anjos foram criados, quando nós fomos criados. Então sempre existirá essa tristeza de parar e analisar as coisas, de parar tudo, de ter um momento de aquietar-se, né? Aquietar-se, aquietar e saber que eu sou Deus. Isso sempre vai ser necessário, né? E a tristeza, estou falando de emoção, ok? Ela nunca vai deixar de existir. Mas a tristeza, sentimento, aquele estado constante que nos leva a chorar, a prantear, a lamentar nossas dores, né? Esse é prometido que vai acabar, né? Temos mais um verso em João, né? E aqui ele fala, aqui é Jesus, né, conversando com seus discípulos, né, sobre as angústias e tristezas que eles passarão por causa do que viria a acontecer com ele, a morte na cruz, né? E ele estava tentando preparar eles. Deve ter preparado em algum nível, apesar deles terem fugido, terem feito várias coisas, talvez fosse muito pior se Jesus não tivesse conversado com eles antes disso. Porque é difícil passar por algo novo. Todos nós temos dificuldades e muitas vezes não lidamos da melhor maneira. E aqui o que vem dizendo, ó, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Esse é o desejo de Deus para nós. Essa alegria como sentimento constante que não sai de nós, de tantos sofrimentos, de tantas dores, um dia vai acabar. Mesmo a tristeza de perder o Cristo, o nosso Salvador, aquela pessoa que demonstrou um amor incrível por nós, por você, isso a gente pode sentir a tristeza de ter perdido uma pessoa assim, mas isso não será para sempre. Não será para sempre. Essa é a promessa de Deus para nós. E em Apocalipse ele fala, ó, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, o sentimento, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É isso que Deus quer para nós. Ele quer um estado de equilíbrio, um estado que haja alegria, né? Temos hoje até a alegria, a gente vai ver mesmo em meio à dor e em diversas outras coisas, uma alegria diferente. Mas Deus, ele quer o melhor para todos nós. Os planos que ele tem para nós são os melhores, como diz Jeremias 29, verso 11, se não me engano. Tudo isso ele quer para a nossa felicidade, mas não uma felicidade como o mundo a entende, né? Que tenta sempre trazer uma alegria, alegria que abafa as outras emoções e não deixam elas serem trabalhadas, elas serem entendidas. Uma alegria que não é só de emoções, mas de sentimento, uma alegria que fica conosco. E ela é racional também, ela é sábia, ela entende das coisas, ela compreende como tanto esse mundo funciona, como o futuro vai funcionar. É isso que eu preparei para cada um de nós, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que essas reflexões possam ajudar você a poder tirar tempo para refletir e pensar nas coisas, porque a emoção da tristeza faz isso, faz a gente parar, faz a gente se sentir mal, faz a gente chorar,
né, mas ela faz isso porque a gente perdeu algo importante. A gente perdeu algo que, ao menos a gente acha importante, então a gente precisa parar e pensar para ver o valor daquilo. Quando a gente vê que talvez seja só uma frustração, porque a gente perdeu algo, um jogo, a gente não passou num concurso, não passou no vestibular que a gente se preparou tanto, aquilo foi triste, mas passa rápido, porque tem tantas outras coisas com maior valor na vida, né. Então eu espero que nós possamos trabalhar também mais essa emoção, para que a gente tenha uma vida mais plena, uma vida em Jesus e um entendimento melhor deste mundo e de nós mesmos. É o que eu desejo para todos nós, e aí fica novamente a dica: se inscreva no canal, comente, né, indique para os amigos e vamos criar uma ótima comunidade para a gente interagir aqui nesse espaço. Até mais.